Sem dúvida alguma, a família sempre tende a ser a coisa mais valiosa que alguém pode ter. E apesar da gente saber que nem sempre a convivência e a vida em família é assim, como nos filmes e nos livros, é fato que é com as pessoas da nossa família que podemos sempre contar. Mas infelizmente a realidade de algumas pessoas não é exatamente essa. Por mais problemas que você possa ter em casa, pode acreditar, existem pessoas que passaram por situações monstruosas e quase inimagináveis de tão cruéis. E o pior de tudo, passaram por essas situações dentro de suas casas. Por mais desconfortável que seja falar sobre esse assunto, é preciso entender que a denúncia, assim como a conscientização sobre o tema, são de extrema importância. Pensando exatamente nisso, hoje aqui no canal Fatos Desconhecidos, eu, Guilherme Marques, vou te contar as histórias dos 6 piores pais que você vai ver na vida. Número 1. Tortura e escravidão. O primeiro caso da nossa lista de hoje é também o que aconteceu mais recentemente. E como eu já havia dito antes, por mais que não seja algo agradável falar sobre abusos cometidos contra jovens e adolescentes, a gente também sabe que não podemos fazer vista grossa para ocorrências como essa. Esse primeiro caso em questão foi noticiado nos veículos de comunicação em maio desse ano, de 2017, e talvez você até tenha lido ou escutado alguma coisa sobre ele. O que foi noticiado é que uma garota de apenas 10 anos de idade que vivia no Butantã, em São Paulo, identificada apenas como MJ, teve que passar por uma cirurgia para remover os inúmeros queloides do seu corpo que haviam sido gerados graças à tortura que sofria da sua mãe e padrasto. O caso havia sido descoberto em agosto do ano passado, quando a vítima, uma criança, conseguiu fugir de casa e denunciar o caso. A garota relatou à polícia que a mãe e o padrasto apertavam um alicate pelo seu corpo toda vez que achavam que ela não havia limpado a casa direito. Inclusive, o seu órgão genital havia sido machucado dessa mesma forma. Ela também contou que a sua mãe a obrigava a dormir de pé quando a louça não ficava limpa, assim como também já teve as suas unhas arrancadas, a sola do pé perfurado, língua cortada e uma série de outras abominações que nunca mesmo se espera que parta de uma mãe. Basicamente, o que acontecia era uma situação de abuso físico e psicológico, visto que a garota, ainda tão pequena, era obrigada a fazer todos os serviços de casa e ainda sofria duras penas quando consideravam que as tarefas não estavam bem feitas. E por pena, entenda a tortura. MJ contou à polícia que apanhava até mesmo por chamar a mãe de mãe e muitas vezes nem mesmo entendia o porquê de estar sendo punida. Atualmente a garota vive em um abrigo e a sua mãe e padrasto foram condenados a 48 e 33 anos de prisão respectivamente. E ainda bem que esse crime foi descoberto para essa criança se livrar dessa situação absurda de maus tratos, não é mesmo? Número 2. Pais embriagados. Outro caso que saiu recentemente na mídia internacional e que recebeu grande atenção de toda a população foi o caso de um pai e uma mãe da Ucrânia que beberam demais enquanto levavam o seu filho para passear e acabaram apagando ali mesmo, no meio da rua. Tudo bem que essa situação em si já é desagradável, não é mesmo? Mas o pior de tudo é que o filho do casal era apenas um bebê de poucos meses de idade, que nem mesmo conseguia caminhar sozinho, e por esse motivo ele se limitou a engatinhar em volta do casal que estava desmaiado por conta da embriaguez. Felizmente, alguns pedestres que passavam pelo local agiram de boa fé. Eles registraram em vídeo toda essa situação deprimente e também acionaram a polícia e vigiaram o bebê até que os policiais chegassem. O casal, que tinham ambos 28 anos, já estavam sendo observados pelos pedestres há algum tempo, visto que chamaram muito a atenção por estarem consumindo pesadas bebidas alcoólicas enquanto passeavam com seu filho em um carrinho de bebê. Por causa de todo esse descuidado, eles estão sendo investigados pela polícia ucraniana por negligência e crueldade contra a criança. Agora, imagina só o que é que poderia ter acontecido com essa criança ali no meio da rua, sem nenhuma proteção ou cuidado. As coisas estão mesmo fora de controle, né? Número 3. Cura pela fé. Nosso terceiro caso de hoje aconteceu no ano de 2009, quando o casal Herbert e Catherine Scheibel, que viviam na Pensilvânia, deixaram seu pequeno filho de apenas 2 anos de idade morrer por causa de um motivo muito absurdo mesmo. Catherine e Herbert faziam parte de uma comunidade pentecostal que acreditavam que a cura só poderia vir através da fé. Para eles, recorrer a tratamentos médicos era o mesmo que ignorar a vontade de Deus, que é o único que realmente pode decidir quem deve viver ou morrer. Bom, talvez você até já tenha deduzido o que foi que aconteceu.
Aos 2 anos de idade, o filho do casal teve a sua primeira crise de saúde realmente séria. A criança estava com pneumonia e a única coisa que os seus pais fizeram para ajudá-lo foi literalmente orar e torcer muito para que tudo ficasse bem. Para o azar do casal e principalmente da criança, as orações não foram o suficiente e por isso o menino veio a falecer. Como consequência dessa negligência sem tamanho, o casal foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por fim foram condenados a 10 anos de liberdade condicional. Agora, você acredita que depois de todo esse trauma, esse mesmo casal foi trazido perante a um tribunal mais uma vez sobre a acusação de terem recusado levar um outro filho de 8 meses ao médico? Pois é, dessa vez eles foram condenados a mais 7 anos de prisão, além de terem perdido a guarda dos 7 filhos sobreviventes que ainda tinham. Tem gente que não aprende, né, gente? Número 4, veganos radicais. No ano de 2007, um casal vegano que morava em Atlanta, nos Estados Unidos, formado por Jade Sanders e Lamont Thomas, foi condenado à prisão perpétua após fazerem algo cruel e completamente inesperado. O casal, que se intitulava vegano, acreditava que o consumo de leite feito por humanos não deveria de nenhuma forma acontecer, não levando em consideração que somos mamíferos e que existe uma drástica diferença entre consumir o leite de outros animais e o leite materno, que inclusive é extremamente importante para a saúde e formação do bebê. Como consequência desse ideal extremista, o casal deixou com que o seu filho de apenas 6 semanas de idade falecesse devido à desnutrição. Em tribunal, eles alegaram que usavam leite de soja e suco de maçã para alimentar a criança, e de fato, eles foram os 2 únicos alimentos encontrados na casa do casal. A criança estava tão desnutrida que com 6 semanas de vida, ele pesava o equivalente a um bebê de 7 meses que está na barriga de sua mãe. O juiz do caso condenou o casal por maus tratos, homicídio culposo e crueldade contra crianças. Ele também alegou que a pena não havia sido aplicada pelo fato do casal ser vegano e ter decidido aplicar esse tipo de dieta ao filho recém-nascido, e sim ao fato da criança simplesmente não ter sido alimentada e ter literalmente morrido de fome. Número 5. Games em primeiro lugar. Outro caso que não tinha como escapar da nossa lista é esse aqui, que aconteceu em 2010 lá na Coreia do Sul. Em março daquele ano, um casal foi preso por ter deixado a sua filha, Sarang, de apenas 3 meses de idade, falecer devido à desnutrição e maus tratos. O motivo que levou o casal a ser tão negligente assim foi que tornou o caso ainda mais assustador. Tanto o pai quanto a mãe de Sarang estavam desempregados e mal tinham dinheiro para comer, mas mesmo assim eles passavam de 6 a 12 horas por dia em cybercafés, onde podiam jogar online o jogo Prius, que era uma verdadeira febre em todo o país. Ironicamente, o roteiro do jogo era sobre criar crianças virtuais conhecidas como Anima no game. Enquanto gastavam seu dinheiro e disposição com as crianças virtuais, em casa a sua filha não comia, não tinha suas fraldas trocadas e consequentemente passava por todo o tipo de sufoco que você pode imaginar. Infelizmente, toda essa situação pavorosa resultou na morte da criança e a prisão dos seus pais. Número 6. Refém durante 24 anos. E quando a gente começa a acreditar que as coisas não poderiam ficar piores, eis que nos deparamos com uma história como essa. Em 2008, um crime pavoroso assustou o mundo de uma maneira geral, e talvez você até se lembre do caso, até porque não é nada fácil se esquecer de uma história dessas. Tudo aconteceu na Áustria em 1984, quando um pai escreveu uma carta se passando pela sua filha e a entregou para sua esposa. Com essa carta, ele convenceu a sua mulher de que a filha teria entrado para uma seita e estava abandonando a família. A realidade, por outro lado, era muito mais cruel do que essa mãe poderia imaginar. A sua filha de 18 anos, na ocasião, havia sido drogada pelo próprio pai e amarrada em um quartinho que havia sido preparado no porão da casa. A vítima, no caso a filha do casal, se chamava Elisabeth Fritzl e presa naquele lugar ela passou assustadores 24 anos. Sem que a sua esposa soubesse, Joseph Fritzl abusou sexualmente da sua própria filha por todos esses anos.
Com ela, ele teve 7 filhos, sendo que 3 deles viviam com Elizabeth ali no porão, sem nunca terem visto a luz do sol. Outros 3 filhos ele havia adotado, colocando cada um deles, assim que nasceram, na porta da frente da casa, juntamente com uma carta que supostamente era de Elizabeth, a filha rebelde que teria fugido de casa, pedindo para que os pais cuidassem da criança. O 7º filho faleceu logo após o parto, e o próprio Joseph fez questão de incinerar o cadáver. Nessa situação de tortura física e psicológica, a garota, que tinha 18 anos quando foi sequestrada pelo próprio pai, viveu até os 42 anos de idade. Ela só conseguiu ser descoberta ali quando a filha mais velha, uma garota de 19 anos de idade, fruto do abuso sexual do pai, passou extremamente mal e foi levada por Joseph até um hospital. No local, eles solicitaram com urgência a presença da mãe para especular possíveis históricos da doença. O pai abusador levou Elizabeth até o hospital porque sabia que o caso realmente era sério. E ali, mesmo com muito medo, ela conseguiu explicar a sua situação para os funcionários, que prontamente acionaram a polícia. Bom, simplesmente não dá nem pra imaginar o que essa filha realmente passou nas mãos doentias do seu pai. Mas histórias como essas sempre nos fazem entender como o mundo realmente não é um lugar tão belo quanto a gente imagina. E que o perigo pode estar literalmente do nosso lado e debaixo do nosso teto. Mas e você aí de casa? Já conhecia algum desses casos? Ou melhor, você conhece alguma outra história que poderia ter entrado nessa lista, mas que a gente ainda não contou? Então, faz um favor de comentar aqui embaixo, tá bom? Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!